O programa hoje tem um convidado especial, o governador Carlos Moisés, que protagonizou um feito político na história de Santa Catarina. Superando a tradicional elite política do Estado, venceu a eleição em segundo turno com mais de 70% dos votos válidos. Governador, como o senhor avalia esse feito? Foi uma novidade até para aqueles que não acreditavam, obviamente, essa eleição, uma sede de mudança que o Brasil vivia, tanto no âmbito federal quanto nos estados. Essa eleição acabou nos trazendo a esse pleito que, no primeiro momento, eu quando me aproximei da política, nunca havia me filiado, eu vim para ajudar apenas, né? Havia a bandeira aí de eleger o nosso presidente Jair Bolsonaro, a sede de mudança, a vontade de mudar, e eu vim apoiar algumas candidaturas, especialmente a de um senador, o Lucas, né? No PSL. E aconteceu que, no meio do caminho, quando você falou das elites que a gente acabou superando, né, das elites tradicionais da política, eu percebi que nós não poderíamos coligar com essas elites e me questionaram, poxa, o partido vai... Não, nós vamos seguir um caminho solitário. Mas então você é responsável por essa posição também, então você tem que ser candidato. A partir daí, a gente apresentou a candidatura, tivemos esse resultado fantástico, né, com mais de 71% dos votos dos catarinenses, e eu tenho certeza que mudou a minha vida, mudou a vida de todos, mas historicamente também mudou a política em Santa Catarina, não tenho a mínima dúvida disso. Governador, a parte mais difícil para quem assume o mandato é cumprir com as promessas de campanha, principalmente o senhor, que despertou no povo catarinense uma esperança muito grande sobre a forma de governar o Estado. E para corresponder com toda essa expectativa, o senhor depende basicamente de três coisas: de uma boa estrutura de governo, de uma boa relação com a Assembleia e também de bons recursos financeiros. Qual foi a estrutura de governo que o senhor montou para governar o Estado de Santa Catarina? Bom, a forma como nós fomos eleitos aqui em Santa Catarina facilitou essa decisão, que é ter um primeiro escalão técnico. Isso foi muito, exatamente pelo fato de não termos coligado, como eu disse, a gente tinha condição de dizer, eu vou escolher, inclusive na transição de governo, que eu escolhi o primeiro escalão, novembro e dezembro, eu não ouvi o partido, sequer o partido eu ouvi. Eu chamava pessoas pela sua capacidade técnica, entrevistava as pessoas e assim foi. Diziam que eu estava fechado em copas durante a transição. E assim foi. Hoje colhemos o resultado positivo no nosso governo exatamente pela mão firme que eu tive que ter naquela época. E a partir daí as coisas começaram a acontecer. Num relacionamento muito republicano com a Assembleia Legislativa, não houve troca de cargo, nunca prometi cargo a nenhum deputado, e os deputados entenderam que havia a necessidade importante de mudar a estrutura de governo, porque se Santa Catarina entrega um mandatário com 71% dos votos, dizendo governe Santa Catarina, o jeito de governar e o modelo de Estado teria que naturalmente passar também por uma reforma administrativa indicada por nós. A Assembleia honrou com os catarinenses, assim aprovou nossa reforma administrativa e até hoje temos um relacionamento muito republicano, sem trocas de cargos, os deputados participam conosco das entregas do governo e eu estou muito satisfeito nessa relação com a Assembleia. E também, obviamente, que essas mudanças todas trouxeram a economia do dinheiro público, uma nova forma de comprar, uma nova forma de fazer gestão de contratos e que, naturalmente, com dinheiro, algum recurso próprio, já podemos investir até em infraestrutura. Governador, o Programa Estado de Excelência é um observatório de boas práticas que dá visibilidade a modelos de gestão sustentados na inovação, na competitividade, no respeito ambiental e na valorização dos talentos humanos. Nesse contexto, que inovações o senhor implantou na gestão pública de Santa Catarina? Bom, eu costumo dizer que a inovação ela está sempre ligada à ideia, né, e à novidade que as pessoas têm a apresentar no seu trabalho. O Estado inovador, ele passa pelas pessoas. Então, nós trouxemos pessoas inovadoras para o Estado. Nós temos vários secretários, diretores, presidentes que são inovadores. Uma das formas que a gente entende também de apresentar a inovação é aliar a tecnologia à inovação. E, para isso, a gente utiliza de diversos recursos tecnológicos para modificar o jeito de comprar, por exemplo, que foi o pregão eletrônico. A gente está economizando milhões e milhões de reais com essa nova modalidade de compra. Maneira de transportar o servidor público, lançamos aí o GovCar, que é um aplicativo para transporte do servidor, evitando motoristas, aluguéis de veículos, compra de veículos, manutenção, combustível, etc., economizando dinheiro público. Nós lançamos o Detran Digital, nós lançamos o Boletim Digital,
nós lançamos a escola, né, na palma da mão. São vários recursos tecnológicos que modificaram o jeito da gente se relacionar com os alunos, na segurança pública. Agora, na segurança pública, recentemente lançamos o PMC Cidadão, que é um aplicativo que você pode acionar a polícia sem ligar para o 190, sem ligar para o telefone de emergência, e a polícia sabe onde você está, porque o telefone mostra a sua localização. E até algumas inovações até sob protesto de algumas categorias, mas a gente sabe que o Estado inovador ele não é um caminho sem volta, ele não pode mais voltar atrás. Então, nós eliminamos o papel na máquina pública, economizando aí mais de 30 milhões de reais só em selo de correio e papel A4 para impressão, sem contar aí uma série de outras questões. Enfim, tudo isso está trazendo para o nosso Estado mais transparência, mais velocidade nas entregas e economia no dia a dia do cidadão. São inúmeros os exemplos de inovação, de modificações na máquina pública. Nós vamos ter Detran até nos shopping centers aí, né, da nossa cidade. Então, é um jeito diferente, transparente, visando a integração, a integridade, né, nas contas públicas, enfim, a honestidade, né, a governança na sua excelência, por assim dizer, para que o cidadão tenha no governo um parceiro e não um opositor. Quando você falava na questão do meio ambiente sustentável, nós estamos inovando com autodeclaração, seja no Instituto de Meio Ambiente, na antiga Fátima, né, onde você consegue uma licença por autodeclaração. Você, antes mesmo da vistoria, da inspeção em loco, você declara e recebe a licença. Nos bombeiros, a mesma coisa. Nós lançamos aí a Santa Catarina integrada com a JUSESC, para que a gente possa, por autodeclaração, liberar, fazer com que as empresas se constituam mais rapidamente, aquelas de baixo risco potencial, podem, por autodeclaração, passar a existir, receber um CNPJ em minutos, em 40 minutos, o que levava 30, 40 dias. Então, o Estado inovador, de fato, é um choque de gestão e a gente não consegue nem entregar tudo o que a gente tem programado, porque não tem tempo hábil para isso, a gente não tem logística adequada. Eu acredito que nesse segundo ano de governo que se aproxima, isso vai ficar cada vez mais próximo do cidadão, mais claro e mais evidente. Nos aspectos da competitividade, um importante papel do governo é criar um ambiente favorável ao desenvolvimento da atividade econômica e, consequentemente, a geração de trabalho e renda, né? Isso, governador, passa necessariamente por ações efetivas nas áreas de educação, de segurança, de infraestrutura e também de uma adequada política de investimentos e de incentivos fiscais. Começando pela educação, que tem uma pesquisa promovida tanto pela Fiesc quanto pela CNI, que indica que 45% dos trabalhadores da indústria não têm o segundo grau completo. Daí a razão até daquele movimento pela educação, que foi liderado pela Fiesc, né? Então, quais iniciativas o senhor destaca no primeiro ano de governo na área da educação? Nós estamos adequando os nossos currículos, especialmente do ensino médio, para que a gente consiga entregar o aluno formado, o egresso do ensino médio, também com habilidades demandadas pela própria indústria catarinense. Nós temos programas que estão revisando a grade curricular e fazendo com que a adequação dessa grade curricular também de acordo com o mercado e de forma regionalizada, não só entregue aqui ao litoral, mas olhando o Estado como um todo. Nós temos investimentos importantes, vamos investir mais de R$1 bilhão, R$1 bilhão e 200 milhões na reforma das nossas escolas. Não conseguimos fazer tudo ainda porque, na verdade, não havia projetos no Estado. Então, a gente tem que adequar os projetos e avançar nessas entregas. Trazer tecnologia para que o aluno seja inserido nesse mercado. Santa Catarina é um estado inovador, é um estado de startups, é um estado de empresas de tecnologia e a gente está fazendo ações para trazer segurança jurídica para esse mercado também. Nós liberamos, por exemplo, o ICMS, isentamos de ICMS as operações de softwares, né, de aluguel de software, desenvolvimento e aluguel de softwares, incidindo apenas o tributo municipal, o ISS, fazendo com que o empreendedor tenha mais confiança no mercado. E a gente sabe que a escola está intimamente ligada com a inovação. Nós necessitamos que o aluno já tenha contato com o ambiente inovador, com o ambiente de tecnologia, de robótica, de tudo isso aliado à disponibilidade de qualidade dos laboratórios de tecnologia em todas as escolas. Então, nós estamos substituindo equipamentos, nós estamos investindo maciçamente. É claro que isso demanda do Estado um tempo hábil para a execução dessas tarefas, porque a gente vê que nós podemos estar muito mais à frente
do que nós estamos investindo mais seriamente em educação. Essa é a nossa proposta. Também, obviamente, sem esquecer do professor. A qualificação do professor é fundamental. Nós temos programas piloto em todo o estado para envolver os professores na sua atualização, para que ele também consiga fazer as entregas de acordo com as demandas de mercado. E na segurança, governador, que impacta decisivamente em um dos segmentos econômicos de Santa Catarina, que é o turismo. Os números da segurança, eles são autoexplicáveis. Nós estamos batendo no nosso governo números recorde históricos da diminuição, especialmente da violência, dos crimes violentos, né, contra pessoas, enfim, roubos, homicídios. Historicamente estamos reduzindo, batendo recorde aí dos últimos 5, 10, até 12 anos em diminuição de violência contra pessoas. E nós modificamos a forma de fazer gestão pública, o que deu certo na segurança pública. Eliminamos o secretário de segurança e criamos, então, o colegiado superior de segurança pública, que, na verdade, envolve os 4 principais agentes da segurança pública, o Instituto Geral de Perícias, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Esses 4 chefes, diretores, comandantes fazem a gestão da segurança e, ano a ano, cada um se revezando, se torna, então, o presidente do colegiado superior de segurança pública. Essa ideia foi uma ideia que nós tivemos ainda na fase de transição, eu batendo cabeça, pensando de que forma eu posso integrar mais as polícias, enfim, para que a gente tenha o resultado prático de entrega para o cidadão e não disputas corporativas. E isso está dando certo. Nesse próximo ano, o diretor-geral da Polícia Civil, o delegado-geral, ele passa a ser, então, presidente do Conselho Superior de Segurança Pública, deixa o cargo o comandante-geral da PM e assim sucessivamente. Depois vem os bombeiros, depois o Instituto Geral de Perícias. Integramos os sistemas de comunicação, a plataforma hoje é a mesma da geração de ocorrência da Polícia Civil e da Polícia Militar, de forma que um pode dar continuidade à atividade do outro, seja na investigação, ou na apuração do delito, ou seja, até mesmo no ambiente de resposta, né, no atende chamadas, enfim. Então, são passos importantes que a gente dá para a integração do nosso Estado, porque o cidadão ele não quer saber que polícia ele atendeu, que bombeiro ele atendeu, qual órgão ele deveria ir, ele precisa de respostas e essas mudanças que nós fazemos na gestão pública são exatamente para colocar o cidadão muito acima, muito mais valorizado do que a própria instituição, né? A entrega final é que é o grande resultado dessas instituições. Além disso, nós estamos fazendo um governo pautado em resultado. A gente cria avaliadores de desempenho para que a gente possa acompanhar o nosso desempenho em todas as áreas da gestão pública. O governador tem 260 indicadores de avaliação. Desses 260 eu vou acompanhar e a gente vai fazendo novamente o ciclo para entender por que nós não atingimos os objetivos, como se faz na empresa privada. E a gente retoma essas atividades, corrige os rumos e vai sempre buscar o estado de excelência também na gestão pública. Governador, infraestrutura é outro grande desafio do nosso Estado, né? Até pela regionalização do setor produtivo. Que ações o senhor destaca na infraestrutura? Nós criamos aí, com recursos próprios, uma forma de investimento que a gente chamou de novos rumos, fruto das nossas economias, da reforma administrativa, da diminuição, da extinção das secretarias de desenvolvimento regional, do número de cargos comissionados, 2.054 cargos comissionados e funções gratificadas. Reduzimos a folha de pagamento, que já estava em 52%, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, agora em 46%, então está no limite prudencial. E com toda essa gestão de economia que nós estamos fazendo, a gente consegue, ainda com recursos próprios, porque o nosso Estado ele não está liberado ainda para novos financiamentos, mas conseguimos, com o projeto Novos Rumos, trabalhar em obras que fossem impactantes para o desenvolvimento. Essas obras foram escolhidas pela própria classe empresarial, pelas associações de municípios, pelas associações empresariais, os CDLs de cada região nos disseram, olha, em ordem de prioridade, 3, 4, até 5 obras importantes para a região. É nessas que nós estamos fazendo e com recursos próprios em todas as regiões do Estado. E também, como um governo municipalista, estamos encaminhando dinheiro aos consórcios municipais integradores dos municípios para que eles façam a recuperação das rodovias estaduais catarinenses na área dos seus municípios. De modo que aí eles têm a legalidade para fazer a intervenção numa rodovia que não é municipal, é estadual, mas que impacta diretamente na vida do munícipe, que impacta diretamente na vida do prefeito. Essa é uma forma de acreditar nos municípios, acreditar no trabalho associativo, e eu tenho certeza que teremos grandes resultados a partir dessas ações de governo. E sobre os investimentos, governador, o Estado tem recursos para investir?
Então, esses recursos próprios, dos quais eu falei, né, para investimentos em infraestrutura em cada região do Estado, fruto das nossas economias. Nós, no próximo ano, devemos ter a nossa letra de avaliação, né, da capacidade de endividamento do Estado de C para B, nos permitindo contrair novos financiamentos. Então, no BNDES, nós temos um financiamento que deve reverter em quase R$1 bilhão, porque tem 750 milhões lá à disposição do Estado e o Estado, com a contrapartida, deve superar os R$900 milhões. E também outras portas estão se abrindo. Nós estamos fazendo investimentos agora com parcerias público-privadas, estamos trabalhando duramente nisso, estudando o ambiente, lançando propostas de manifestação de interesses. Os editais estão indo na praça para saber quem quer ser parceiro do Estado para investir tanto em presídios, em hospitais, em rodovias, em parques de preservação ambiental, enfim, em todas as áreas. Então, nós não podemos prescindir do capital privado para investir também em Santa Catarina. O governo deve ser o incentivador, o motivador e que dá segurança para o empresário investir. Mas não só o governo deve investir, mas também atrair o capital privado, porque esse sim se sustenta e o papel do Estado, na verdade, é ser o grande gestor, o coordenador das políticas públicas e entregar saúde, segurança, educação e infraestrutura em parceria com a iniciativa privada. Governador, e sobre a política de incentivos fiscais, qual a visão do governador a respeito dos diversos segmentos da nossa economia? Nós fizemos talvez a essência da modificação que nós fizemos foi deixar de individualizar os incentivos fiscais, que era para a empresa A, B ou C, e dar para o setor, para segmentos. Essa foi a grande mudança e uma mudança muito republicana que nós fizemos no nosso governo. Então, quando você tem, por exemplo, você não concede mais incentivo fiscal exclusivamente para uma companhia de aviação. Você entrega o incentivo fiscal para todos aqueles que voarem naquela condição. Quem voar em maior número de aeroportos, quem oferecer mais voos, enfim, visando o que? O conforto do cidadão. Então você ajuda a iniciativa privada, mas ao mesmo tempo tem uma razão de ser. Os tratamentos tributários diferenciados também, quando for concedida uma empresa, a empresa tem que devolver ao Estado em 12 meses, 18 meses, um plano de investimento em que ela vai aumentar a planta, a capacidade dela, que vai dobrar o número de trabalhadores, empregados. Isso tudo faz com que o Estado entregue um incentivo aqui, mas a indústria, a empresa, de um modo geral, devolva ao Estado em emprego e renda. Emprego e capacidade de entrega de novos produtos, aumento, ampliação das plantas. Essa é a forma mais republicana de nós lidarmos com a classe empresarial, de sorte que essa devolução dos empresários não deve ser para campanhas políticas, não deve ser personalizada, ela deve ser para o cidadão, para o Estado. Essa bandeira nós temos levantado, isso está acontecendo, o nosso Estado acaba se tornando cada vez mais um ambiente propício a receber novos investimentos, tanto que os números de Santa Catarina são muito favoráveis. O menor desemprego do Brasil, a maior taxa de crescimento econômico, 4 vezes nós crescemos a média brasileira, estamos a metade da desocupação brasileira, ou seja, 12% para 6%, 5,8% agora mais recentemente. Então o Estado de Santa Catarina, ele é um ambiente, sim, brasileiro, com envergadura de país, o nosso Estado, para receber novos investimentos e fazer essas entregas para os catarinenses e para o Brasil. O projeto Agroconsciente, que o senhor lançou recentemente, sinaliza a postura do governo nas questões ambientais? Exatamente. Nós entendemos que todo o nosso esforço para regular qualquer situação no que diz respeito ao meio ambiente, ele vem principalmente pelo respeito à vida, à terra, ao ar, às águas, ao lençol freático, aos lagos, às lagoas, ao próprio mar, enfim, a toda a vida que existe, animal, enfim, e vegetal. Portanto, os nossos esforços são no sentido de regular a atividade para que a gente faça, com o tempo, uma transição, uma mudança de uma cultura muito tecnicista para uma cultura um pouco mais natural e que é viável. A gente tem estudos que se a gente investir fortemente em culturas mais limpas, e o Estado já investe nisso. Recentemente lançamos aí um tomate que reduz drasticamente a utilização de defensivo agrícola, de venenos, de agrotóxicos, também uma cebola, uma varietal de cebola, que também reduz a principal praga, ela praticamente imune à principal praga da cebola. Então, isso faz com que a gente utilize menos questões nocivas à terra, ao meio ambiente, mas também, e o nosso principal cuidado é com as pessoas, é com a vida humana. E eu diria que o ponto mais frágil de toda essa cadeia
é o agricultor. O agricultor é o trabalhador, o homem do campo, com a sua família, com seus filhos, que muitas vezes, de forma até desavisada, pode utilizar-se de insumos tão danosos que nem teve instrução, muitas vezes, para utilizar aquilo, o descarte dos materiais. Então, o que a gente propõe hoje é uma transição de cultura, um novo olhar. E o governo decidiu, muito longe de combater-se a utilização de defensivos agrícolas, por exemplo, decidiu incentivar o uso de uma cultura limpa e de bioinsumos, insumos que não agridam o meio ambiente. Então, essa é a decisão de governo. O agroconsciente representa exatamente isso. O que o governo faz? Incentiva a quem produz e produz de forma ecologicamente equilibrada. E quanto aos talentos humanos, que valor o senhor atribui, governador, a esse patrimônio catarinense, que são as pessoas, né, que ajudam a construir esse estado de excelência? Exatamente. A gente, como eu acabei de falar a respeito do agricultor, né, que é a nossa principal peça nesse conjunto todo, que é a vida humana, que é o homem, que é o respeito ao cidadão, ao homem do campo. Da mesma forma, na cidade e no campo, na gestão pública dos estados, a gente entende que o homem, o ser humano, os nossos colaboradores no Estado e também aqueles da iniciativa privada que fazem o nosso Estado crescer, o empreendedor, o trabalhador, o empregado, todos eles fazem essa entrega maravilhosa que o Estado de Santa Catarina faz. Por que as pessoas vêm para cá? Aqui nós temos a melhor mão de obra, nós temos a continuidade do serviço é mais garantida aqui, a infraestrutura está caminhando cada vez mais para que a gente possa possibilitar que nós temos portos, aeroportos, estamos modificando essas realidades, inclusive privatizando vários deles, isso está acontecendo no Brasil hoje, é uma demanda nacional, o governo federal caminha também nesse sentido e a gente entende que o nosso Estado não vai ser diferente. São vários serviços que a gente entende que não devem estar com o Estado, mas que fazem com que o cidadão, esse que trabalha, que faz essas entregas, seja o mais valorizado, porque os resultados voltam para o cidadão, em condição de saúde, de habitabilidade, enfim, tudo aquilo, a condição inclusive dos seus filhos, sonharem em viver, em nascer em Santa Catarina e continuar uma história em Santa Catarina. Até pouco tempo nós tínhamos muitos brasileiros querendo deixar o nosso espaço, querendo morar no exterior. Nós precisamos retomar a autoestima do nosso povo, mostrar o que tem de bom aqui. Fazemos um grande conclave aí, né? Digamos, vamos nos reunir e vamos fazer assim, olha, o Brasil é um estado de excelência e Santa Catarina também o é. O nosso estado é o melhor estado brasileiro, é o mais bonito, é o mais receptivo. Vamos continuar em Santa Catarina, investir em Santa Catarina e atrair mais investidores para Santa Catarina. Acho que esse é o papel da nossa gente, mostrar esse lado bonito dos catarinenses. Governador, eu agradeço a gentileza, né, dessa entrevista para o programa Estado de Excelência, né? E o senhor pode fazer as considerações finais. Bom, eu desejo a todos aí um final de ano maravilhoso. Eu tenho certeza que esse primeiro ano de governo era um primeiro ano de testes, as pessoas não sabiam o que esperar desse governador e da sua equipe, e a gente pode dizer que nós tivemos sucesso sim, resultados muito bons para Santa Catarina, e a nossa expectativa é de que isso aumente em progressão geométrica realmente nos próximos anos, a gente faça muito mais entregas, o Estado está sendo saneado, estamos saindo de um Estado deficitário até o ano que vem para um Estado superavitário. Todo esse esforço nosso é para o bem do cidadão, é para o bem das pessoas e nós estamos nos dedicando pessoalmente 24 horas por dia para que esse Estado continue crescendo e seja de fato um Estado de excelência. Muito obrigado pela oportunidade. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja mais informações, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!